Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. O exercício de cálculo que envolve integrais duplas e a representação de uma região de integração. O exercício ele diz o seguinte: represente a região de integração e resolva a integral dupla. Integral de 0 até 2, da integral de y² até 4, dx dy. Perceba que é uma integral simples, é uma integral dx dy que representa, na verdade, uma área no plano xy. Então nós vamos primeiro representar a região de integração e resolver, depois essa integral dupla em termos de xy. Perceba que representar a região de integração é achar os limites de integração, achar primeiro os limites de integração de cada variável, da variável x está entre quais valores, a variável y está entre quais valores, e depois representar essa região aqui nesse sistema de coordenadas. Perceba que cada integral é associada a uma variável. Por exemplo, essa integral aqui, ela é associada à variável x. E dali nós tiramos os limites de integração, da variável x, porque nós temos o limite inferior da integral, que é y², e o limite superior da integral, que é 4. Então nós já sabemos a partir daí que o x, a partir dessa primeira integral, que o x está entre y², que é o limite inferior da integral, menor ou igual a x, menor ou igual a 4. A outra integral, a integral de 0 até 2, está associada à variável y, a integral de y. Então nós temos aí os limites de integração da variável y também. Perceba que os limites de integração da variável y são limite inferior 0, então 0, menor ou igual a y, menor ou igual a 2. Então nós sabemos que no eixo y, começando aí pelo intervalo numérico, percebe que é o intervalo numérico entre 0 e 2 é um segmento do eixo y, e entre y² e 4 não é um intervalo numérico, nós temos uma função aqui, uma parábola cujo eixo é horizontal. Então nós temos aqui o intervalo numérico entre 0 e 2, então vamos marcar esse intervalo. Então o y varia de 0 até 2, então de 0 até 2, então esse é o intervalo de variação da variável y, e o x varia de y² até 4. Perceba que o limite inferior é y² e o limite superior é 4. Então 0, 1, 2, 3, 4. E que função é essa y²? Lembra que isso aqui representa uma função, em que o x é dado em termos de y. Essa função aqui é a função x igual a y², que é análoga, ela é análoga à função y igual a x². Vou colocar entre parênteses aqui, que essa função aqui é conhecida. Nós conhecemos essa função aqui, uma parábola de concavidade voltada para cima. O y igual a x² tem o vértice na origem, e a concavidade é voltada para cima. Por que essa função é análoga a essa? Porque basicamente é a mesma. Só que em vez do eixo, ser vertical, aqui o eixo é horizontal. Ou seja, aqui nós teríamos, nesse caso, uma parábola com esse aspecto, o eixo horizontal, o eixo vertical e a parábola nesse sentido. Aqui nós vamos ter uma parábola com esse aspecto, o eixo horizontal e a parábola nesse sentido. Então nós temos aqui, se o y for 0, o x é 0, então ela passa na origem. Se o y for 1, 1² é 1, então ela passa aqui neste ponto, x igual a 1, y igual a 1. E perceba que se o y for 2, 2² é 4, x igual a 4, que é esse ponto, y igual a 2, x igual a 4. Então nós temos uma parábola aqui, com esse aspecto.
Perceba que é um pedacinho, né? Um pedacinho dessa parábola. Seria uma parte aqui do ramo superior da parábola. E o nosso x vai dizer de y² até 4. Então ele vai até esse ponto aqui. Ele é limitado. Na verdade é limitado por duas curvas, né? A primeira curva é a curva da parábola, dessa parábola de eixo horizontal, e a segunda curva é uma reta vertical que passa em x igual a 4. A partir daí nós conseguimos montar a nossa região de integração, né? Perceba que a nossa região de integração é a região limitada por esses dois intervalos, com o y de 0 até 2 e o x de y² até 4. Ou seja, esta região aqui, ó. Ou seja, esta região é a nossa região de integração. O que nós vamos estar calculando é a área desta região. Perceba que o nosso y de 0 até 2 é esse intervalo, e o nosso x de y² até 4 é esse intervalo, certo? Qualquer valor de y que você pegar aqui, o x vai estar entre y² e 4. Vamos resolver a integral. Nós já representamos aí a nossa região de integração. Agora vamos resolver a integral. Perceba que nós temos uma integral de 0 até 2, de uma integral de y² até 4, dx dy. Então nós vamos resolver primeiro a integral em relação a x, né? Nós temos aqui uma integral iterada, que é uma integral de outra integral. Então vamos resolver primeiro essa integral aqui, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? E depois resolve com o resultado dessa integral, resolve a outra integral em relação a y. Então em relação a x, a integral de dx é o próprio x. Então isso aqui é igual a uma integral de 0 até 2 dx de y² até 4 dy. Percebeu que eu estou aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, né? Então fazendo f de b menos f de a. Então f de b é o x igual a 4, menos f de a, que é o x igual a y². Então nós vamos ter uma integral de 0 até 2 de f de b, que é o x igual a 4, menos f de a, que é o x igual a y². Tudo isso de y. E aí nós resolvemos novamente, né? Integral de 4 em relação a y, integral de y² em relação a y. Então nós vamos ter aí uma integral de 4 em relação a y, é 4y. E a integral de y² em relação a y, né? Então menos. Lembra que é a integral de potência, né? Y elevado a n, que é y elevado a n menos 1 dividido por n menos 1. Então você vai ter lá y elevado à terceira potência dividido por 3, no intervalo de 0 até 2. E novamente aplico o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, que vai ser igual a... O que é o f de b? É o f de 2, então 4 vezes 2, que é 8, menos 2 ao cubo sobre 3, que é 8 terços. Então f de b menos f de a. O que é f de a? É f de 0. 4 vezes 0, 0. Menos 0 ao cubo é 0. 0 sobre 3. Perceba que essa parcela aqui nem precisava fazer, né? A gente sabia que era 0. Então fazendo a continha aqui, 8 menos 8 terços, ó. Tirando o mínimo, o mínimo é 3, 3 vezes 8, 24, 24 menos 8, 24 menos 8 vai ser 16 terços, que é o valor, né? Que é o valor dessa integral correspondente a essa área, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.